Olá pessoal! Hoje eu gostaria de falar para vocês sobre este lindo livro de Walter Ugumãe, um escritor português, que se chama A Máquina de Fazer Espanhóis. Esse é o segundo livro que eu leio desse autor e esse com certeza ganhou a minha admiração. Gostei muito dessa leitura, recomendo a leitura desse livro e já vou falar um pouco sobre o que a história trata. O livro já começa então com o personagem principal, que é um senhor idoso de mais de 80 anos, que perde a sua companheira de vida, sua esposa. E aí ele lamenta muito essa morte, o luto dele é bastante prolongado, ele sofre muito por isso. Ele era muito apegado à sua esposa, tinha um amor muito grande por ela, uma paixão que nem sempre é comum entre pessoas que viveram tanto tempo junto. Então, essa é uma das partes mais bonitas do livro, de como ele fala com carinho, com amor, com admiração da sua esposa, com quem ele conviveu a vida toda. Várias vezes no livro ele vai falar de como essa mulher chegava nos lugares e ela era a atenção do momento pela sua beleza, pela sua simpatia, pelo seu brilho pessoal. Então ele sempre, a vida toda, teve essa admiração por essa esposa e lamenta muito a perda dela. Além de sofrer com essa perda, a sua filha leva ele para um lar de idosos chamado Felicidade. Então ele é obrigado a conviver com pessoas que ele não conhece. E aí, com o tempo, ele começa a fazer amizade com as pessoas nesse lar. E aí também vem outra parte muito interessante e talvez a maior contribuição desse livro. A gente perceber o valor da amizade, de construir amizade com pessoas que você nunca tinha visto antes. No início ele é bastante resistente, ele fica alguns dias isolado, mas aos poucos ele vai conhecendo então os moradores deste lar de idosos e vai firmando então laços de amizade que são muito bonitos. E que ele percebe que ao longo da vida ele nunca cultivou amizades daquela forma. Ele foi um homem simples, que ele trabalhava como barbeiro na sua própria microempresa e se dedicou a vida toda à sua família, à sua esposa e aos seus filhos. E nunca cultivou uma amizade, assim como ele começa a cultivar então no lar de idosos. Então são vários homens da mesma idade que ele, alguns mais idosos, outros um pouco mais jovens, mas todos eles com suas histórias, suas experiências, seus traumas, seus medos, então suas dores, suas doenças. Então eles conversam sobre tudo isso. Alguns momentos também são muito engraçados porque eles começam a fazer piada das suas próprias dores, das suas doenças, e isso torna então o ambiente mais leve, mais viável para eles. E tem uma personagem também que eu achei que contribui bastante para a história, que é uma senhora que há anos espera a visita do seu esposo, que era bastante mais jovem, e esse esposo nunca aparece. Além disso, nem cartas ele manda. Então ela já está bastante idosa, um pouco senil e fica sempre na espera todas as semanas de que chegue uma carta. Então o personagem principal, que eu acho que eu não falei o nome dele, o Sr. Silva, ele resolve escrever cartas para essa moradora. E ela começa a ficar mais alegre, mais feliz. Todas as semanas, então, ele arruma um jeito de escrever uma carta. Ele escreve, inclusive, poesias e consegue selos para colocar no correio, como se essas cartas realmente fossem mandadas por esse esposo dessa moradora. Os amigos elogiam essas cartas, ajudam na escrita, dizem que o Sr. Silva deveria ser um escritor, deveria publicar esses poemas, e todos esses pequenos detalhes, todas essas coisinhas que eles fazem no cotidiano, mudam então o humor do Sr. Silva. E aí eles vão vivendo cada dia de uma forma intensa, sem se preocupar com os problemas que eles tinham antes, mas se preocupando cada dia com uma coisa diferente, vivendo cada dia de forma intensa.
Há alguns momentos também que eles têm dificuldade em dormir, sofrem com insônia, têm pesadelos, e aí há momentos em que eles precisam se ajudar. E essa ajuda, às vezes, é simplesmente ficar sentado do lado do seu novo amigo. E isso é recíproco, às vezes um precisa de ajuda, às vezes é o outro, e essa troca sempre acontece de forma muito simples, até mesmo singela. É uma beleza muito grande como a gente vê a formação dessas pequenas amizades que se tornam grandes ao longo do tempo, e além disso, eles vivem de forma muito intensa cada uma dessas novas amizades que eles constroem, porque eles sabem que alguns desses moradores, eles estão no finalzinho da sua vida. E aí ocorre também a perda de alguns desses amigos. Eles vivem com frequência o luto dentro desse lar de idosos. E isso tudo vai tornando eles ainda mais maduros, ainda mais experientes, valorizando outras coisas que durante a vida deles eles não tiveram oportunidade de valorizar. Então são várias experiências que a gente vai vivendo e servem também para o nosso aprendizado, né? Que mesmo ainda jovens, a gente vivendo, ouvindo essas histórias, a gente pode tomar isso também como um aprendizado para a nossa vida. O autor é um autor ainda jovem, e mesmo assim ele teve uma capacidade muito grande de escrever sobre essas pessoas, alguns até inclusive centenários, e alguns já numa condição quase vegetativa, mas que ainda causam uma certa impressão forte nos moradores dessa casa. Então, a cada dia são coisas diferentes que vão acontecendo e vão acompanhando esses personagens. Eu gostei muito dessa leitura, eu recomendo para vocês. Se vocês ainda não leram nenhum livro desse autor, eu sugiro que esse mesmo pode ser uma entrada para a leitura de Walter Hugo Mãe, porque é uma leitura muito fluida, muito tranquila, e vocês vão gostar muito dessa história. Se vocês gostaram desse vídeo, se vocês já leram algum livro desse autor, quiserem dar alguma sugestão, comentário, curtir, fiquem à vontade. Até a próxima, pessoal!